Saudações a todos, com paz, graça da parte de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Amados, primeiro quero desejar que todos que me assistem, que Deus os abençoe em todos os aspectos da sua vida e que o Senhor seja contigo em tudo. Queridos irmãos, por estar em alta um assunto da fé islâmica, o Islã, devido aos acontecidos do Afeganistão, eu resolvi trazer um vídeo aqui para o canal, trazendo então como é que o Islã enxerga Jesus Cristo, né? Jesus pela ótica do islamismo, o que ele representa na fé islâmica. E é surpreendente que dentro da fé deles, eles têm também escatologia, né? São profecias finais. E na escatologia do Alcorão, por incrível que pareça, prevê a volta de Jesus Cristo. Isso é surpreendente, que na fé, que é totalmente contra a fé cristã, né? É uma fé excludente em vários pontos, você não consegue alinhar, né? São pontos excludentes mesmo. E eles creem na volta de Jesus porque eles acreditam que Jesus está no céu. Mas vamos voltar ao começo e tratar o assunto como um todo. Fiz um resumo desse estudo para comunicar aos irmãos para uma maior compreensão da fé islâmica e o que Jesus representa lá. Primeiro, precisamos entender que a fé islâmica ela parte de Mohammed, né? Mohammed, que é Maomé, que é um homem que nasce em Meca, por meados de 580 a 600 depois de Cristo, irmãos. E essa cidade é uma cidade politeísta, uma cidade de múltiplos deuses, né? Se alguém não entender, politeísta é como é a Grécia, é como é a Indonésia, como é a Índia, e a China e países que têm vários deuses a seguir. Nós, por mais que nosso país é um país laico, mas a fé predominante é monoteísta, cremos num único Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, e Maomé, ele conta, né, isso vem na tradição islâmica e está no Alcorão, como ele recebeu a palavra de Deus, a palavra de Alá. Ele considera que, e todo islâmico considera, todo muçulmano considera que o Alcorão é a palavra final de Deus. Portanto, ela coloca tanto a Torá, que para eles é Taorá, e também a Bíblia cristã em desuso. Na verdade, o cristianismo eles crê como uma blasfêmia, como uma deturpação, uma perversão da verdade, uma heresia, né? Irmãos, ele recebeu isso do anjo Gabriel, tá? Então ele escreveu o Alcorão, né? Os Corão, e os capítulos são chamados de Surata. Veja bem, quando chegou na história de Jesus, não tem como excluí-lo da história, porque Cristo é tão impactante na história de Jesus que vocês podem ver aquele livro que até recomendo a leitura, que é a História dos Hebreus, por Flávio Josefo. Ele por si só é um ateu, mas ele fala de Jesus, ele fala, será que é um homem só, né? Ele mesmo já diz, não é possível que seja só um homem, né? Mesmo ele sendo ateu, o ceticismo dele não teve como ficar indiferente com o impacto da presença de Jesus Cristo, o Jesus Cristo homem que nasceu de Maria e viveu ali seus 33 anos e pouco. Irmão, para os muçulmanos, para o Islã, eles creem que o Senhor Jesus nasceu por meio de Deus ter gerado, tá? Porque eles não acreditam na Trindade logo, porque não acreditam no Filho, mas também não acreditam que Deus possa ter um espírito. Deus é uma coisa só, eles entendem que é uma pessoa só, não é a nossa fé que acredita num Deus triuno, né? Eles não acreditam. Então, eles creem que Jesus foi gerado no ventre de Maria e Maria sendo virgem. Isso se mantém. Eles excluem José da história. José não faz parte da história
em que é relatada sobre Jesus no Alcorão, José não aparece. Aparece apenas Maria, que recebeu de Deus o Filho. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas não creem que é o Filho de Deus como nós cremos, como o Verbo, né, que veio para ser sacrificado e ressuscitar. Eles não acreditam nisso daí. Eles acreditam que é um Filho de Deus, portanto, um profeta muito importante. No Alcorão, eles dizem o seguinte: Jesus nasceu de Maria e desde o berço profetizava, porque eles creem que Jesus é um profeta, não um profeta divino, como nós cremos que o Senhor é o Emanuel, o ungido de Deus. Eles creem que é um profeta. Nasceu por este feito de Deus de uma mulher virgem, certo? E que desde o berço ele profetiza, ele prega, ele anuncia, né? Então ele é reconhecido como um profeta. Irmãos, no Alcorão não se fala nome de mulher. Toda vez que a história esbarra em uma personagem feminina, não fala-se o nome. Mas para Maria, fala-se o nome e tem uma surata inteira. Né? Tem uma surata inteira, que é um capítulo inteiro, que leva o nome de Maria. Então o nome de Maria é muito forte dentro do Alcorão. Irmão, de Jesus Cristo, tem aproximadamente 24 a 25 citações dentro do Alcorão que fala de Jesus Cristo, não como o Senhor Jesus, mas como Jesus Cristo. É atribuído a ele vários milagres, como cura de paralítico, morto, ressurreição, surdo, mudo, tá lá. E tem mais alguns milagres que são atribuídos, que é muito curioso, por assim dizer. Aquele milagre que nós já ouvimos, porque ele não está só dentro do Alcorão, ele está também no apócrifo de Barnabé, o Evangelho de Barnabé, que é um apócrifo, que é um evangelho que não entrou no cânon bíblico. E dentro desse Evangelho de Barnabé, ele conta um feito de Jesus quando criança, que amassou o barro, formou um boneco de argila aos moldes ali da mão mesmo, fez um passarinho, pegou com a mão e soprou, como o Senhor fez com Adão no Éden, no boneco de argila. Assim Jesus, ele replicou isso, porém num passarinho. E o pássaro ganhou vida e voou. Né? Isso está no Evangelho de Barnabé, porém é apócrifo, mas entra no Alcorão também. Só que um detalhe preciso deixar aqui, para que todos entendamos, que o apócrifo de Barnabé, cronologicamente falando, ele vem antes do Alcorão. Tá? O Alcorão foi escrito depois do apócrifo. Então pode ser que eles pegaram de lá este milagre para incluir no texto do Alcorão. Mas tem mais um que só está no Alcorão, não está em outro apócrifo, e é atribuído a Jesus Cristo, e eu acho muito interessante, e vou fazer o comentário. Ele diz que Jesus estava reunido junto aos discípulos, irmãos, numa noite, afastado um pouco de alguma casa, de civilização, e eles tiveram fome. E eles contam que o Senhor Jesus orou, e na oração o Senhor Deus fez descer, Alá fez descer do céu uma mesa pronta, com bastante comida, e colocou no meio dos discípulos. Essa mesa desceu do céu prontinha, e eles sentaram e comeram. Este milagre atribuído a Jesus Cristo está apenas no Alcorão. Irmãos, mas aí é que começa a complicar, porque eles não reconhecem a natureza divina de Jesus Cristo. Eles não reconhecem que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Isso para eles é blasfêmia, é perversão da verdade, é deturpação da verdade. Como que eles entendem a questão de Jesus ser vendido, Judas aparece no Alcorão e é um personagem importante para o desfecho da fé islâmica, como eles acreditam. Veja bem, eles acreditam que o Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, isso se mantém. E quando os guardas foram prender Jesus estava em um lugar afastado, um pouco escuro, com pouca luz ou quase nenhuma. Deveria ter alguma fogueira, alguma coisa, é isso que eles defendem. E que quando entraram, confundiram Jesus com Judas. Tá? Eles creem que Deus, Alá, transfigurou o rosto de Judas, tá? Isso está no Corão, e com isso
levaram Judas no lugar do Senhor e crucificaram Judas. Judas morreu na cruz e não Jesus Cristo. E o Corão informa que os anjos, a mando de Alá, desceu e ascendeu Jesus, teve a ascensão aos céus. É aí que entra a escatologia do Islã. Ele levou Jesus ao céu. Só que antes, aquela parte que o Senhor Jesus diz que vai, mas que vai enviar o Consolador, eles resolvem da seguinte maneira dentro do Alcorão. Porque ali, irmão, se nós formos para o grego, né, quando fala do Espírito Santo Consolador, a palavra que está ali, não sei se a pronúncia é bem essa, porque eu sou leigo, mas a palavra que está ali é parácletos, ou paracletos. Parácletos ou paracletos. Irmãos, e parácletos, ele está mais ligado a advogado do que consolador. E faz muito mais sentido porque é isso que Cristo é e o que o Espírito dele representa, a intercessão entre o homem e Deus, né? Óbvio que há consolo também, é completo, mas a priori é advogar, né? Irmãos, nessa leitura em árabe, tá? Em árabe, eles entendem o seguinte, que esse parácletos, na verdade, é perícletos. E aí muda tudo, porque perícletos, na verdade, é só uma transliteração de Ahmed. É uma transliteração de Ahmed. Então, quando Jesus diz que vai enviar o Paracletos, na verdade, para eles, diz que vai enviar o Períclitos. E Períclitos é, em árabe, uma transliteração de Ahmed. E Ahmed é só uma variação de Mohamed. E Mohamed nada mais é do que o próprio Maomé. Então, na fé islâmica, eles acreditam que Jesus subiu ao céu, Judas foi para a cruz, os anjos levou ele ao céu, e antes ele disse que, por profecia, enviaria o Consolador, ou advogado no caso, mas aqui, na verdade, ele enviaria o Períclitos, que seria Ahmed, e por final, Mohamed, que é uma variação de Ahmed. Irmão, nessa linha de raciocínio deles, eles concluem então que Maomé é o que faltava ser enviado, certo? Ele é a resposta de Deus aos homens. É por isso que ele é o último e o maior dos profetas e por meio dele veio ao Corão. Foi revelado-se a palavra de Deus, né? A voz de Deus é Maomé segundo o Islã, certo? E o que Jesus está fazendo no céu e por que eles aguardam a volta? Eles aguardam a volta de Jesus como que aquele que virá da parte de Deus para terminar de converter as nações ao islamismo. Portanto, então se completará e haverá um tipo de milênio islâmico. É assim que eles acreditam, certo? E quando se fala da cruz, eles têm aversão à cruz e entendem aquilo como um símbolo blasfêmico, porque quem, na verdade, segundo a fé islâmica e o Corão, eles informam que quem foi crucificado não foi Cristo, o justo, e sim o Judas, o traidor. Portanto, a cruz por si só é um símbolo de traição, blasfêmia. Então eles não aceitam a representatividade da cruz como algo como nós cremos na obra da cruz. Irmãos, eles envolvem numa história contada uma versão diferente da existência de Jesus, porque Jesus para eles não representa nada mais do que um homem comum. Mas para mim e para você que professamos a fé em Cristo, sabemos que ele é o Filho de Deus. Mas eu só trouxe este assunto no canal para dizer para os irmãos como é importante a gente notar que mesmo alguém querendo negar totalmente que Jesus é o Filho de Deus, a história de Cristo não pode ser calada, silenciada, ela existe até quem quer contrariá-la. Né? Em livros como o Alcorão, na verdade, que é a Bíblia do Islã, ela fala de Jesus no mínimo 25 vezes e atribui a ele milagres e milagres. E a Maomé mesmo, que é o maior dos profetas, falam dele 4 ou 5 vezes apenas. E só um detalhe, o que é mais falado, o personagem mais falado no Alcorão é Moisés. Irmãos, termino este vídeo
pedindo a todos que se sensibilizem como eu, para que nós oramos pelo povo que está lá no Afeganistão e países também que têm a mesma lei, irmão, que não pode se professar a fé em Cristo. Se achar uma Bíblia de aplicativo no celular, a família toda é morta. Estamos vivendo os tempos trabalhosos, mas aqui ainda no Brasil gozamos de uma liberdade de religião e podemos servir o nosso Deus. Aproveitemos esse tempo, né? Servamos o Senhor nos dias da mocidade. Deus os abençoe a todos, com a santa paz de Deus, um ósculo santo da caridade na face e no coração de todos. Fiquem com Deus.